Eu estava no almoço com a Bruna Barbosa e ela me deu uma notícia interessantíssima que envolve essa Omicron, essa nova cepa que surgiu na África e que está, além do Brasil, em outras partes do mundo, já deve estar no mundo inteiro. Qual foi a notícia que você, Bruna Barbosa, me deu agora há pouco? Uma notícia extremamente importante. Uma notícia importante que a doutora Melanie compartilhou ontem. Vacina da Pfizer é ligeiramente menos eficaz na prevenção da Omicron, 90%. Com a Delta, é 95%. Então, numa margem de erro, elas estão ali, ó, quase que pau a pau. O que é um ótimo sinal, levando em conta que nós temos terceira dose da Pfizer no Brasil. E essa é uma vacina muito aplicada por aqui. Temos até contrato já para entrega de mais 100 milhões de doses no ano que vem. E ainda uma outra notícia. Ela é muito eficaz, a vacina da Pfizer, na prevenção de sintomas graves. E especialmente para quem foi vacinado com reforço, 93%. Que legal. Doutora Melanie, é um prazer receber a senhora aqui no Bora Brasil. Estou chamando você de senhora pelo notório saber, pelo respeito pela profissão tão importante, mais importante do que nunca, principalmente nesse momento em que estamos enfrentando. Tá tudo bem com a senhora? Boa tarde, bem-vinda. Oi, doutora. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigada pelo espaço. Tudo bem comigo, com vocês? Aqui está tudo bem também, principalmente depois de receber essa notícia que a Bruna me passou embasada numa divulgação que a senhora fez. Então eu queria que a senhora explicasse para a gente aqui, né, para os nossos ouvintes, como que essa vacina, principalmente a da Pfizer, deve se comportar frente a essa Omicron, essa nova variante aí que surgiu na África. Bem, antes de tudo, é extremamente importante destacar que é uma notícia. A gente ainda não tem a confirmação dessa evidência. Essa confirmação deve vir nos próximos dias pelas autoridades do Ministério de Saúde de Israel e talvez outras também que vão levantar novos dados, já que todo mundo está pesquisando sobre isso. Então, é importante que as pessoas tenham em mente que é um dado muito preliminar, que precisa de muita confirmação ainda, mas como tudo que a gente começa a investigar, já tem colocado alguns indícios positivos. A gente já tem a manifestação, inclusive, de outras autoridades envolvidas, por exemplo, com a própria vacina da Pfizer, demonstrando que é bastante provável que essa vacina vai seguir conferindo proteção. Então, em relação ao dado de Israel, temos que ter parcimônia, porque é um dado muito preliminar e que precisa ser confirmado. É possível que esse dado mude, que esses valores possam ser diferentes à medida que a gente vai ampliando o nosso conhecimento. Mas é bastante plausível e provável a gente ter a análise de que dificilmente as vacinas não vão conferir proteção para esta variante. Então, acho que a gente tem um indicativo positivo aí, devemos analisá-lo com muita parcimônia e seguir fazendo o que a gente tem o maior número de evidências, no geral, nos dizendo que funciona e traz proteção, que é a vacinação e as medidas mitigatórias. Baseado nessa eficácia antecipada e ainda a ser confirmada mesmo, sacramentada mesmo, logo mais, dá para a gente imaginar que as outras vacinas, por exemplo, a da Janssen, a Coronavac, a vacina de Oxford, essas vacinas também podem agir bem, podem ser eficazes para combater a Omicron, baseado no que já foi antecipado pela própria Pfizer ou da vacina da Pfizer? Como eu comentei, é bastante plausível pensar que esses imunizantes que hoje nós estamos usando e temos como disponível para a nossa estratégia vão seguir conferindo algum grau de proteção. Mesmo que a Omicron tenha um escape imunológico parcial, o que não é novidade, já vimos um escape parcial para Beta, para Gama e para Delta também, é bastante plausível para que as vacinas, no geral, vão seguir conferindo proteção. Especialmente agora, onde nós estamos aplicando a terceira dose numa população-alvo que tem maior vulnerabilidade e exposição, e isso, sem dúvida, vai nos ajudar também a impactar na transmissão, da mesma forma que expandir a vacinação no momento em que tiver autorização para isso, para o público mais pediátrico. Então, ampliando a vacinação, independente da vacina que nós estamos comentando, sendo ela aprovada aqui no país, nós com certeza vamos estar vendo um benefício na proteção e muito provavelmente essa proteção também se estenderá para a Omicron em algum nível que
e iremos determinar nos próximos dias. Doutora Melanie, a gente ouviu muito quando a variante Delta surgiu que o Brasil, meio que, entre muitas aspas, escapou de alguns malefícios da Delta porque estava bem avançado na vacinação. Né? A Delta chegou aqui mais ou menos no meio do ano e a gente tinha muito medo, um temor do que poderia acontecer, mas foi junto com a campanha que estava começando, que estava entrando. Agora, apesar de a gente ter mais de 90% dos casos confirmados no Brasil eles serem da Delta, a gente sabe que as pessoas estão relativamente bem. Internações têm caído, mortes também. A chegada da nova variante bater ali mais ou menos com um calendário de uma terceira dose também pode fazer com que, no nosso caso específico do Brasil, essa variante seja um pouco mais tranquila? Depender do que a gente vai ter atualmente quanto em sociedade. É possível que a gente não veja um efeito tão importante, tão significativo, por conta da ampliação rápida da vacinação, mas a gente é preciso somar medidas junto a isso para garantir uma proteção maior na sociedade. Então, é o momento das pessoas seguirem usando máscara, principalmente em ambientes fechados, procurar sempre o distanciamento físico, mesmo num ambiente aberto, e também preferir sempre ambientes abertos e ventilados em relação a ambientes fechados sempre que possível. A questão aqui agora temos que somar camadas de proteção, porque mesmo sendo uma variante que a gente está conhecendo nesse momento do SARS-CoV-2, segue sendo ainda o mesmo vírus que precisa de um hospedeiro para seguir sua linha em seu curso de sobrevivência, e também que se a gente evitar essa exposição, a gente está colocando ele num beco sem saída. Então, é muito relevante que as pessoas tenham em mente que as medidas que nós estamos implementando hoje são as que mais têm uma alta probabilidade de seguir nos protegendo frente a esse novo desafio. E é justamente implementando elas adequadamente que a gente vai poder ficar cada vez mais afastado do risco de uma nova variante mais preocupante ou com características mais complexas aparecer. Eu me lembro bem, doutora, que recentemente, em uma entrevista que fizemos com o doutor Evaldo, ele sempre nos atende aqui, um infectologista renomado, o doutor Evaldo de Araújo, ele disse o seguinte, que o Brasil ele levou uma sorte também, de que quando a variante Delta chegou aqui, nós estávamos recém-vacinados com a segunda dose, ou seja, os nossos anticorpos estavam lá em cima, nós tivemos, a partir de então, condição de lidar mesmo, de combater essa doença. Agora, eu queria entender qual o receio que vocês, cientistas, médicos, têm daqui para frente? Porque há muitas regiões ainda do planeta sem vacina. Um bom exemplo disso é a África. Né? A África não aplicou vacina, não porque não quer, não porque há resistência, mas sim porque não tem vacina, nunca teve vacina para eles, por vários motivos, principalmente os motivos econômicos, ou o motivo econômico. E o vírus continua circulando muito por lá e em outras regiões. Né? Qual que é o temor, o receio que vocês têm? Né? Há a chance real mesmo de surgir talvez uma variante que essa sim tenha a condição de furar as vacinas existentes hoje? E como que seria dali para frente? Vamos supor que pinte hoje uma variante diferente, uma variante que a ciência vai entender, através dos dados levantados, que ela pode sim furar as vacinas que temos hoje. Como que deveríamos agir daqui para frente? Há esse risco, doutora? Bom, cada vez que a gente deixa o vírus circular amplamente, uma transmissão aumentada e sustentada, nós estamos correndo riscos como esse. Por isso que a nossa maior estratégia hoje é voltada para proteger a população e salvar vidas, em primeiro lugar, e, em paralelo, controlar a transmissão desse agente infeccioso. Então, se a gente tem locais no mundo onde a gente tem uma cobertura vacinal baixa, a gente está dando oportunidades para que nesse lugar onde há muitos suscetíveis à infecção, esse vírus circular e ganhar espaço para daqui a pouco adquirir certas mutações que podem conferir algumas adaptações que podem ser relevantes para ele. A gente tem que lembrar que essas mutações elas acontecem de forma aleatória.
Então, quanto mais der ao vírus oportunidades de fazer essas apostas aleatórias, daqui a pouco acaba se juntando algumas mutações ali que podem conferir alguma vantagem para ele. E isso não é o que nós queremos. Então, essa preocupação de baixas coberturas vacinais em certos locais do mundo, essa questão da desigualdade na distribuição de vacinas deve ser prioridade global também, porque somente encerrando as várias epidemias de SARS-CoV-2 em vários lugares onde hoje são acometidos, é que todos nós, enquanto mundo, estaremos mais seguros. E não podemos deixar também de destacar que existem divergências em coberturas vacinais dentro do país. A região norte é uma região que, comparada a outras, está com uma cobertura mais baixa, dependendo dos estados que a gente consegue. Em relação ao isso também precisa ser motivo de importância e de foco para que essas coberturas vacinais também dentro do Brasil sejam homogêneas, homogeneamente altas e bastante amplas na sociedade. Doutora Melanie Fontes Dutra, muito obrigado pela entrevista, um abraço para a senhora, parabéns pelo trabalho, até breve, viu, doutora? Obrigada, doutora. Muito obrigada, até mais.